rica, poderosa, admirada. No meio dela, uma igreja com fama de estar viva. Por fora, tudo parecia perfeito, mas Jesus não se impressiona com aparências. Ele viu que ninguém mais via. Você tem fama de estar vivo, mas a verdade é que você está morta. Quinto episódio. Viva por fora, morta por dentro, quando as aparências enganam. Dando continuidade à nossa série de mensagens chamada Uma Carta para Você. A propósito, quem é que estava domingo passado aqui? Quem é que está hoje aqui, mas estava desde a primeira carta? Você voltou. Você está maluco. Hoje é a nossa quinta semana de um total de 7 semanas, 7 mensagens, 7 cartas que foram enviadas por Jesus há mais de 2000 anos atrás às igrejas do Apocalipse, mas que continuam cartas extremamente, extraordinariamente, assustadoramente atuais. No primeiro episódio, nós ministramos sobre a igreja em Éfeso. A igreja sem amor. A igreja que Jesus, ao enviar uma carta para ela, diz: tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se, lembre-se e volte. Na segunda carta, nós ministramos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que recebe uma carta de Jesus, e nessa carta não há nenhuma repreensão, nenhuma censura, apenas elogios e um pedido: permaneça fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Na terceira carta, no terceiro episódio, nós ministramos sobre a igreja de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, uma igreja corrompida. Uma igreja que Jesus, ao enviar uma carta, ele vai se apresentar dizendo que é aquele que possui uma espada afiada de 2 gumes. Semana passada nós ministramos sobre a igreja em Tiatira, uma igreja tolerante, uma igreja adúltera, uma igreja em que nela Jezabel dava as cartas, uma igreja que amava o noivo, mas que tinha amantes. Hoje eu quero mergulhar junto com você na quinta carta, carta enviada por Jesus à igreja de Sardes. Por favor, abra a palavra no livro do Apocalipse, a partir do capítulo de número 3. Assim diz o texto: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Um parênteses aqui. Quando o texto fala, até para que você possa entender, quando o texto fala sobre os 7 Espíritos de Deus, não significa que são 7 Espíritos. Afinal de contas, a palavra é categórica, por meio da carta à igreja em Éfeso, de que só há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Quando a carta faz menção aos 7 Espíritos de Deus, na verdade ela está querendo nos apresentar a ideia de inteireza, completude, totalidade. O número 7, comumente trazido por meio das Escrituras como aquele que conceitua a ideia de perfeição. Mas pastor, por que então 7 estrelas? As 7 estrelas são os 7 anjos responsáveis pelas 7 igrejas, que nós podemos ler como os 7 pastores ou os 7 líderes. Pastor Sinésio, pastor é anjo? Não, senhora. Pastor é gente. Mas por que a palavra compara a ideia do anjo à ideia do pastor? Por uma questão muito simples. Qual é a função do anjo? Comunicar.
Qual é a função do anjo? Revelar. Qual é a função do anjo? Ser um mensageiro. Pastor não é anjo, pastor é apenas um mensageiro. Apenas um mensageiro. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem gente, minha irmã, tem gente que acha que a qualquer momento as asas vão aparecer e o pastor vai sair voando. Pastor não é anjo, pastor é gente. E por que a palavra vai chamá-los de estrelas? Porque segundo preceitua o capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, as 7 estrelas, elas estão nas mãos de Jesus. Para que algo possa acontecer através da vida do pastor, ele precisa estar nas mãos daquele que é o sol da justiça, estrela da manhã. Eu vou começar a pregar agora. É por isso que pastor não pode estar nas mãos do maior dizimista da igreja. É por isso que pastor não pode estar nas mãos de político. É por isso que pastor não pode estar nas mãos de organização. É por isso que pastor não pode estar nas mãos de pessoas. Pastor precisa estar nas mãos de Jesus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. O texto continua e nos diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fiquei vigiando e fortaleço o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Eu creio que eu estou no meio de uma igreja de pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por favor, todos nós, vamos ler o versículo de número 6, do 3, certo? 1, 2, 3. A palavra é para Sardes, mas o conteúdo é para as igrejas, incluindo Lagoinha, Canoas. Eu quero pensar com você nesse 5º episódio sobre o seguinte tema: vivo por fora, morto por dentro. Quando as aparências enganam. Mas eu quero começar compartilhando para essa igreja uma história verídica de um pastor, de um certo pastor que assumiu uma congregação. Olhe para mim, por favor. E esse pastor, depois de assumir essa congregação, passado um ano, ele percebeu que nada havia mudado naquela igreja. As pessoas permaneciam ausentes, as pessoas permaneciam apáticas, as pessoas permaneciam sem chama nos olhos, sem fogo no coração. Era uma igreja excelente naquilo que fazia. O louvor era excelente, a estrutura era muito boa, a palavra era muito boa. Naquela igreja, história verídica, havia dizimistas, ofertantes, ministérios, programações, atividade, agenda. Quem olhava para aquela igreja se admirava com toda a sua organização. Porém, o pastor percebeu, ao olhar para aquela igreja, que não havia vida espiritual. Ele chamava para a oração, não vinha ninguém. Ele chamava para o jejum, não aparecia ninguém. Ele convidava para o start, para a leitura da palavra, ninguém aparecia.
Era como um avião no piloto automático. Uma poderosa máquina com a sua engrenagem funcionando perfeitamente do lado de fora, mas sem óleo, sem o azeite do lado de dentro. Percebendo tudo isso, esse pastor, num domingo como esse, ele olhou para a multidão, ele olhou para a igreja e disse: eu quero informá-los que no próximo domingo nós vamos fazer o ato fúnebre dessa igreja. As pessoas que lá estavam ficaram aterrorizadas, estarrecidas. O domingo chegou. Uma multidão na frente da igreja, as portas fechadas. No meio da multidão havia os membros daquela casa, mas também muitos curiosos para saber o que iria acontecer. Chegou o horário do culto, as portas se abriram e as pessoas começaram a entrar no templo. E à medida que elas iam entrando no templo, elas perceberam que na frente do altar havia um caixão, grinaldas, flores, rosas. As pessoas iam sentando nas suas cadeiras. O culto começa e o pastor abre a reunião lendo a carta que Jesus escreveu à igreja de Sardes. Ao terminar de ler a carta, ele pede para que a multidão fique de pé e faz um pedido. Ele pede para que se faça uma fila, que cada um venha devagar e em silêncio até a frente do altar e olhe para dentro do caixão para ver o morto que estava dentro dele. A fila é feita e as pessoas começam a vir devagar. E à medida que as pessoas chegavam perto do caixão e olhavam para dentro do caixão, ficavam comovidas, tristes, chorosas. Voltavam para os seus bancos, para as suas cadeiras, se assentavam. E naquela manhã, um choro sem precedentes tomou aquele lugar. Um gemido. Quem passava do lado de fora da igreja podia ouvir o choro daquela igreja, daquela congregação. Dentro do caixão não havia um morto. Dentro do caixão havia um espelho. Quando as pessoas olhavam para dentro do caixão, se via refletida por meio do espelho. E logo entendiam que eram elas que tinham morrido. Uma igreja de aparências, mas sem essência. Uma igreja que todos ao olhar admiravam e gostariam de se parecer com ela. Uma igreja que tudo funcionava. O louvor funcionava, o kids funcionava, a estrutura funcionava, os eventos funcionavam. Tudo funcionava. O problema é que Deus não olha para uma igreja instagramável. O homem vê o exterior, mas Jesus enxerga o interior. O homem vê de fora para dentro, mas Jesus enxerga de dentro para fora. Se você e eu tivéssemos a oportunidade na noite do dia de hoje de estar diante de um espelho que tivesse a capacidade de refletir, de revelar, de atestar como está a nossa alma, como nós nos veríamos? O que seria revelado? Ainda existe chama? Será que seria revelado que existe um fogo? Será que seria demonstrado que ainda existem homens e mulheres sedentos pela presença e pela palavra? Será que seria revelado que eu não sirvo por Jesus, eu sirvo, na verdade, por mim mesmo? Porque é possível cantar sem adorar. Porque é possível pregar sem queimar. Porque é possível frequentar a igreja sem ter uma vida em Cristo. Porque é possível servir sem ter paixão. Eu comecei a me perguntar, olhando para a igreja de Sardes, se Jesus escrevesse uma carta para mim e para você hoje, o quanto ele encontraria de Sardes em nós. Sardes era uma igreja que tinha fama, aparência de que estava viva, mas Jesus olha para ela e diz assim: não, Senhor, para mim vocês estão mortos. E talvez essa seja a pergunta mais difícil de se fazer nessa noite.
como Jesus nos descreveria ao enviar uma carta para nós. Como Jesus te descreveria ao te enviar uma carta hoje. Você vai observar, por meio das cartas que nós já ministramos aqui, que existe um padrão muito bem definido, uma estrutura muito bem equalizada. Primeiro, Jesus, ele ao enviar uma carta, olhe para mim, por favor. Ele envia uma carta e ele começa se apresentando. Aí logo depois ele faz um diagnóstico da igreja, daquilo que precisa ser consertado, daquilo que precisa ser corrigido, daquilo que precisa ser transformado, mas também como transformar, como fazer, o que corrigir. No final, uma recompensa para quem permanecer nele. Olhe para mim, por favor. Nas cartas há repreensão para aquele que precisa ser repreendido, mas também há tempo para quem quer mudar. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho é como um espelho que reflete a forma como eu estou e diz o que eu preciso mudar. Esse é o verdadeiro amor. O amor que corrige, o amor que confronta, o amor que me leva para um lugar de transformação. Olhe para mim, o símbolo do evangelho, meu amor, meu fofo, não é um coração. O símbolo do evangelho é uma cruz. O evangelho não é um dorama em que você assiste. O evangelho é uma verdade em que você tem que viver. O final feliz termina com uma cruz. O final feliz acaba com uma cruz. O evangelho não é um conto de fadas. O evangelho não é alguém querendo ouvir da parte de Deus aquilo que deseja para se sentir bem. O evangelho é alguém ouvindo da parte de Deus aquilo que precisa ouvir para não morrer. Deus nos encontra do jeito que nós estamos, da forma como nós estamos, mas Ele nos ama demais para nos deixar no lugar em que nos encontrou. Esse é o verdadeiro evangelho. Sardes não era uma igreja sem obras, era uma igreja cujas obras não correspondiam à sua aparência. Ela tinha movimento, ela tinha testemunho, ela tinha ministérios, ela tinha fama, ela tinha nome, ela tinha reputação, ela tinha história. O problema é que a reputação dizia uma coisa e Jesus dizia outra. A igreja, a cidade olhava para Sardes e dizia: você está viva. Jesus olhava para Sardes e dizia: para mim você morreu. E talvez seja exatamente isso que torna Sardes tão perigosa. Porque olhe para mim, por favor, uma pessoa morta, quando reconhece que está morta, existe a possibilidade de ressuscitar. Mas uma pessoa que está morta e não reconhece que está morta e diz que está viva, dificilmente vai procurar ajuda. Sardes era uma das cidades mais antigas e mais célebres da Ásia Menor. Um pouco do contexto para que você possa entender. Antes da Pérsia, antes do Império Persa, antes do Império Grego, antes do Império Romano, havia um outro império que dominava a região da Ásia Menor. Era o Império de Lídia. E sabe quem era a capital dessa cidade? Desse império? Sardes. Sardes era rica. Sardes era influente. Sardes era poderosa. Talvez você não saiba disso, mas em Sardes havia um rio que se chamava Pactolo. E nas margens desse rio podia se encontrar ouro, muito ouro. Foi em Sardes, olhe para mim por favor, para que você possa entender o contexto. Foi em Sardes que foi feita pela primeira vez a moeda que você segura na mão. Nessa cidade a moeda foi cunhada com a imagem do imperador. Foi daqui. Geograficamente Sardes ficava no cume do monte, numa acrópole, rodeado de grandes muralhas, um lugar íngreme, inacessível, intransponível, inexpugnável. Sardes batia no peito e dizia: eu sou famosa, eu sou poderosa e eu sou segura. A sua fama atravessava as suas fronteiras. Eles eram tão soberbos, tão arrogantes, tão altivos, que confiavam por demais na estrutura que tinha, que conta a história que por 2 oportunidades, Alexandre o Grande, o Império Romano, entrou nessa cidade, sitiou essa cidade, derrubou essa cidade.
Sardes caiu, porque quem devia estar vigiando estava dormindo. Sardes caiu, porque quem devia estar de sentinela estava deitado. Aí você vai entender porque Jesus, ao enviar uma carta para essa igreja, vai se apresentar, dizer: ei, eu virei contra vocês como um ladrão. A cidade caiu porque não vigiou. Essa igreja morreu porque não vigiou. 3 verdades para você ir para casa assistir Fantástico. Eu amo quando vocês fazem isso. A primeira, uma igreja com aparência, mas sem essência. Jesus, ele envia uma carta para essa igreja para dizer: ei, acabou, pode parar com a encenação. Pode parar com o espetáculo. Pode parar com a interpretação. Acabou o teatro. Chegou a hora de vocês acordarem. Porque eu sei que aqui na terra muitos estão aplaudindo aquilo que vocês estão fazendo, não é verdade? Mas eu tenho algo para dizer para vocês a respeito daquilo que os céus pensam sobre vocês. A terra diz que você tem fama de viva, mas eu digo que os céus estão dizendo que você está morta. A cidade da imagem fez com que a igreja se tornasse a igreja da imagem. Uma igreja, olhe para mim, que era bem vista por todos, amada por todos, adorada por todos, benquista por todos. Irmão, os carismáticos estão aqui, podem me corrigir. Na história da igreja não existe uma igreja que foi amada por todos, em todo lugar. Na história da igreja, toda a igreja que cumpriu com o seu papel, que cumpriu com o seu propósito, que viveu a vontade do Senhor, ela foi perseguida nos lugares em que colocou a planta dos pés. Eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Vai chegar um dia que você vai ter que escolher em ouvir os aplausos dos homens ou a aprovação de Deus. Reputação é o que as pessoas pensam sobre você. Essência e caráter é o que Jesus sabe sobre você. Sardes tinha fama, mas não tinha vida. Sardes tinha nome, mas o coração não estava mais aceso. Sardes tinha aparência, mas havia perdido a essência. Tinha estrutura, mas não tinha mais a presença. Era conhecida na terra, mas era desconhecida nos céus. Sardes nos ensina uma verdade chocante. É possível, olhe para mim, parecer estar vivo e ainda assim estar morto espiritualmente. Tem culto, mas não tem presença. Tem música, mas não tem adoração. Tem pregação, mas não tem transformação de vida. Tem ministério, mas não tem paixão. Tem agenda, mas os corações estão vazios. Por favor, olhe para mim. Se Jesus visitasse a nossa igreja hoje, eu tenho certeza que Ele nos elogiaria. Ele elogiaria a estrutura que nós temos. Ele elogiaria os ministérios que nós temos. Ele elogiaria o louvor estritamente cristocêntrico que nós temos. Ele elogiaria uma boa pregação. Ele elogiaria as nossas dependências. Acontece que tudo isso é instagramável. Isso é aquilo que se pode publicar, filmar, fotografar. Isso é aquilo que atrai seguidores. Mas tem um problema. Jesus não fica correndo o dedo para ver as nossas publicações. Jesus não fica procurando informações através do nosso feed. Jesus vai no nosso histórico. Jesus vai nas nossas caixinhas de mensagem. Jesus olha para aquilo que ninguém olha. Para o coração do pastor, para o coração dos voluntários, como está o coração dos líderes, como está o coração de cada pessoa que está aqui assentada. É para esse lugar que Jesus olha. A pergunta hoje não é o que Jesus elogiaria a olhar para o exterior dessa igreja, mas o que Jesus encontraria a olhar para dentro dessa igreja, porque Ele ainda continua filhos que o amem em espírito e em verdade. É quem Ele está procurando, igreja. Uma igreja bonita por fora,
não significa uma igreja saudável por dentro. A aparência pode impressionar os homens, as pessoas, mas a essência é o que Jesus procura. Sardes tinha fama diante dos homens da terra, mas ela estava reprovada por Deus. Olhe para mim, por favor. Jesus não está à procura de uma igreja cheia. Jesus está à procura de pessoas cheias da presença do seu Espírito. Jesus, ele não está à procura de lugares lotados. Jesus está à procura de corações transbordantes. Jesus não se impressiona com o tamanho da multidão. Jesus observa o tamanho da entrega. Jesus não está aqui contando quantas pessoas estão aqui. Jesus está aqui vendo quem está nele. Jesus não está à procura de uma igreja cheia. Jesus está à procura de uma igreja viva. Jesus olha para essa igreja e diz: você tem fama de estar viva, mas você morreu. Você morreu. Olhe para mim, não é errado ter uma boa estrutura. Não é. Não é errado termos um ambiente agradável, um bom kids, um bom estacionamento, organização. Até porque se fosse errado nós não poderíamos fazer. Esse não é o maior problema. O problema é quando a estrutura se torna o principal. O problema é quando a aparência é aquilo que nos move. Essa igreja tinha fama, mas não tinha presença. E uma igreja sem presença, ela está morta. Sardes nos lembra os sepulcros caiados que tanto Jesus enfrentou. Por fora bonitos, por fora limpos, por fora apresentáveis. A ponto de Jesus olhar para esses homens, para esses religiosos, esses fariseus e dizer: ei, por fora perfeito, mas por dentro só tem osso morto. Olhe para mim, olhe para mim. Esse é o perigo da aparência. Ela deixa o morto bonito, gente. Eu atendi, já faz algum tempo, um casal. Enquanto atendia esse casal, o marido falava mal da esposa, a esposa falava mal. Coisa rara de acontecer, quase nunca acontece. E teve até um ponto, Alex, que eu tive que intervir. Estava acirrado. Aí eu olhei para os dois e disse assim: ei, vocês precisam de ajuda? Sabe qual foi a resposta de ambos? Nós estamos bem, pastor. Está tudo bem. Eu acho que eles não se ouviram. E talvez até acreditassem que estava tudo bem. Porque esse é o perigo da encenação. Porque esse é o perigo da aparência. A pessoa se acostuma tanto com o erro que começa a normalizar aquilo que precisa ser tratado. Isso também pode acontecer na nossa vida espiritual. Sabe o que Jesus está dizendo? Você está morrendo. Aí você diz: não, Jesus, está tudo bem. Pelo amor de Deus. Jesus olha para você e diz: cadê a chama, meu irmão, que você tinha? Não, Jesus, está tudo bem. Aí Jesus olha assim: a fome que você tinha, onde é que está? Não, Jesus, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Esse é o perigo da aparência. Você consegue se convencer de que está tudo bem, quando na verdade Jesus está dizendo, Jesus está alertando: ei, alguma coisa quebrou aí dentro. Alguma coisa está quebrada aí dentro. O profeta Samuel, certa vez, amando do próprio Deus, foi à casa de um homem chamado Jessé para levantar um novo rei de Israel. Vocês conhecem toda a história. E ao chegar lá, foram apresentados os 7 filhos. O profeta Samuel, ao olhar para os 7 filhos, escolheu o mais bonito, o mais forte, o mais habilidoso, o mais talentoso, o guerreiro. Aí do alto Deus diz assim: para, porque você está escolhendo segundo a aparência, mas eu estou procurando aquele segundo o meu coração. Olhe para mim. Deus rejeita quem nós nunca rejeitaríamos e aceita quem nós nunca aceitaríamos. Ei, vai ter muita surpresa no céu.
Vai ter muita surpresa. Quando tu chegar lá, não vai acreditar. Mentira. O meu vizinho aqui era um som alto o tempo todo, tchererê, tchererê, o tempo todo. Aqui. Mentira, me belisca pra ver se é verdade. Não, cadê ele? Aquele. A Bíblia, estava sempre com a Bíblia embaixo do braço, cadê ele? Falava como crente, tinha voz de crente, andar de crente, se vestia como crente. Cadê ele? Menina, tu nem sabe. Ficou. Deus não está à procura do mais influente. Deus não está à procura do mais famoso. Deus não está à procura daqueles que têm mais seguidores. Porque o céu não aprova segundo o currículo. O céu aprova segundo a essência. Entre o ser e o ter, escolha o ser. Porque o ter tem preço, mas o ser tem valor. Valor. Aquilo que você tem, qualquer um dia pode ter, mas quem você é, ninguém. Ninguém. O problema dessa geração é que está correndo atrás do ter. Ter fama, ter influência, ter relevância, ter dinheiro. E os céus estão dizendo, para de correr atrás do ter, porque eu estou à procura do ser. Ser íntegro, ser honesto, ser santo, ser luz do mundo, ser sal da terra. Para de ficar à procura da fama e começa a correr atrás da presença. Irmão, Deus nos ama tanto, a ponto de nos enviar uma carta para nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo, para que haja tempo para que se possa haver correção. Ele nos envia uma carta para nos apresentar onde nós estamos errando, para que possa haver conserto. O ídolo de Sardes, minha irmã, era a imagem. Uma igreja instagramável. Tem reputação, mas não tem caráter. Tem aparência, mas perdeu a essência. Vive de pompa, esqueceu os princípios. O ídolo dessa geração, sabe qual é? A imagem. Irmão, pelo amor de Deus, criaram agora uma tal de IA. Não tem mais gente feia. Esses dias, não sei que, uma irmã, não vou dizer, me enviou uma foto minha feita pela IA. Gente, eu tava forte, bonito, com cara de rico. Não, e para piorar, eu não sei se essa irmã, não sei porque ela foi enviada, porque ela queria fazer contenda no casal. Ela mandou a mesma foto para a Liane. A Liane estava do meu lado. Quando a Liane olhou para a foto e olhou para mim, ela ficou triste. Não sei porquê. Não sei porquê. Irmão, é tanto procedimento estético. É tanta demonização facial. Hoje eu vou falar tudo. Tem gente que um dia vai chegar aqui que a gente não vai reconhecer. Não parece mais com o pai, não parece mais com a mãe. Esses dias eu atendi, meu Deus, uma senhora ali. Tadinha. Fizeram tanto procedimento estético nela. Ela estava contando uma história triste, mas estava sorrindo. E ela começou a chorar. Sabe de onde caiu a lágrima? Da testa. Tão puxada, tá? Tão puxada, meu Deus. Ela tossia, a perna mexia. Eu posso falar o que eu estou sentindo aqui?
agora que tem um tal de irmão Jairo? Inventaram um tal de irmão Jairo. Tá todo mundo magrinho, fininho, Pronto, falei, tô leve, deixa eu pregar a palavra. Se não cuidar, vai replicar na vida espiritual. É o perigo do excesso. Sardes é uma igreja que vive de aparências, mas não tem essência. Segunda verdade, para irmos para casa. Uma igreja que mente para si mesma. O perigo da aparência é que depois de tentar convencer os outros, você acaba sendo convencido por ela. Você mente tanto. Vou continuar, tá? Você mente tanto que você acaba acreditando na tua própria mentira. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado para não dar pista, para frente. Mente tanto que acaba acreditando naquilo que está mentindo. Está morta. E continua dizendo que está vivo. Está morto. Estou vivo. Estou vivo. A minha responsabilidade como pastor dessa igreja é te chamar para junto comigo. Nós estamos no mesmo barco. Para junto comigo fazermos uma autoanálise. Uma avaliação. Até porque a palavra vai dizer sobre examine-se o homem a si mesmo. A igreja de Sardes não reconhecia que estava doente. E o pior doente é aquele que não reconhece. O auto-engano. Está morrendo porque não fala. Preserva a reputação e esconde a realidade. Se eu falar isso, você volta. Você promete que volta domingo? Eu vou falar. Você promete que volta? Por sua conta e risco. Há casais que vivem no mesmo teto, mas não dormem na mesma cama. Do lado de fora estão casados, mas do lado de dentro estão separados. Percebeu que mudou o clima? Deus não pode curar aquilo que nós insistimos em esconder. O pai da mentira não é Deus. Irmão, você está escondendo por causa da tua reputação. Você está escondendo por causa do network. Você está escondendo por causa do status, por causa da imagem, por causa do ministério. Para que as pessoas não saibam. Ei! Até quando tu vai aguentar? Jesus não veio para fortalecer a tua mentira. Jesus veio para te conduzir a toda a verdade. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: pare de fingir que está tudo bem. Reconheça onde você está. Traga isso para a luz. É melhor perder a imagem diante dos homens e reconquistar a verdade diante de Deus, do que ter a imagem diante dos homens e ver a vida morrer do lado de dentro. Será que você não está entendendo? Essa igreja se olhava no espelho, a imagem que ela via era da cidade. Ela via fama, ela via estrutura, ela via pompa, ela via aplausos, ela via influência. Só que o espelho da igreja não é a cidade em que ela está situada. O espelho da igreja precisa ser Cristo. O espelho da igreja precisa ser a palavra. Porque a cidade mostra o que está ao nosso redor, mas só a palavra tem o poder de revelar o que está aqui dentro. Ei, não é a cultura da cidade, é Cristo. Não é o que está na moda, é o que está nas escrituras. Não é o que a maioria faz, é o que Cristo diz. Não é aquilo que funciona, é aquilo que Deus aprova. A igreja não deve olhar para a cidade para só então compreender quem ela é. A igreja tem que olhar para Cristo para lembrar quem ela foi chamada para ser. Essa igreja olhou para a cidade. E ao olhar para a cidade, ela aprendeu a mentir, a aparentar, a enganar, a performar. Eu dou, eu tenho, eu sou. Sim, eu sei que você dá, eu sei que você tem, eu sei que você é. Eu sei o que você faz, mas quem você é? Eu dou ofertas, eu sou dizimista. Eu sei que você é dizimista, mas quem você é? Eu sirvo, eu sei que você serve, mas quem você é? Eu tenho ministério, eu sei, meu irmão, que tu tem ministério, mas quem você é? Porque Deus não se impressiona com aquilo que você faz. Deus está interessado em quem você está se tornando.
É possível construir um império para Deus e estar tendo uma vida espiritual desmoronando junto a Deus. Quem você está se tornando é mais importante do que aquilo que você faz. A encenação você treina, a adoração existe vida. Eu falo, não falo. Há pessoas tão falsas, mas tão falsas, que deveriam ser presas por pirataria. Crente paraguai. Deus se agrada mais da sinceridade de um pecador do que da hipocrisia de um santo. Aleluia! O auto-engano gera morte. Olhar para si e dizer que está tudo bem quando não está, mata. Sabe quando é que uma igreja começa a morrer? Quando a sua missão, quando ela deixa de viver segundo a palavra. Escute, uma igreja sem Bíblia será enganada por um pastor sem cruz. Quando o culto deixa de estar centralizado em Deus, a igreja deixou de ser igreja. Uma igreja morre quando deixa de pregar o evangelho e começa a pregar o evangelho. Há esses dias, algum tempo, me chamaram e me disseram assim: pastor, o senhor vai fazer aniversário? Vamos fazer um culto de ação de graças em sua homenagem. Eu falei: o quê? Se fizer, eu não vou. Não vou. No máximo, irmão, é um parabéns aqui. E assim, a linha já é tênue, já está quase ultrapassando, no máximo. E no final você vai ali, me dá um abraço. Se quiser fazer um pix, amém. A igreja se perde quando a sua missão e propósito estão associados a estruturas políticas. Eu não estou falando que um cristão não deva se candidatar, muito pelo contrário, nós precisamos alcançar esses lugares. Eu não estou falando que um cristão não deva votar. O que eu estou falando é que a igreja não tem partido político. O evangelho é o nosso partido, a nossa sigla Yeshua, a bandeira de Cristo é o evangelho. A igreja morre quando valoriza mais a estrutura do que as pessoas. No dia que nós estivermos comprando telão de LED e som, e eu ficar sabendo que tem irmão dessa igreja que está morrendo de fome, que Deus me leve. Nós não podemos construir impérios. Até porque Jesus veio para nos libertar do império das trevas, nos transportar para o reino do seu Filho. Não é sobre império, é sobre reino e sobre rei. A organização não pode ser mais importante do que o organismo. A igreja morre quando tem muita fofoca, quando tem muita mentira, quando tem muito ego, quando tem muita divisão, falta de unidade, quando tem muita vaidade na liderança, quando tem muito abuso de autoridade. Isso é o que mata uma igreja, apodrece ela por dentro. É como um câncer que cresce. Irmão, esses dias me perguntaram. Esses dias uma pessoa me perguntou e disse assim: pastor, alguém me disseram, sempre assim, alguém me me disse que na Lagoinha pode beber. E que o senhor tinha testado. Irmão, olhe para mim. Não é eu. Não sou eu. Não é a estrutura. Não é a denominação. É a Bíblia. A Bíblia é muito clara ao dizer: ei, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como também não pode mentir. Como também não pode fofocar. Porque hoje o que mais acontece no meio da igreja é pedidos de oração. Não é mais fofoca, é pedidos de oração. Irmão, tu viu o que fulano fez? Tu viu o que ele fez? Vamos orar? Não, pelo amor de Deus, isso aí é fofoca, isso não é pedido de oração.
como também não pode adulterar, como também não pode roubar, como também não pode enganar. Irmão, tem horas que dá vontade de cantar aquela canção. Antes de pensar em matar. Ei! Quando falarem algo para você que eu disse, posso te fazer um pedido? Procura a fonte. Vem em mim. Porque falar até papagaio fala. Sardes não foi atacada por inimigos. Sardes não foi atacada pela doutrina de Balaão, pelos nicolaítas, por Jezabel, por judeus, por falsos profetas. Sardes caiu porque acreditou na própria mentira. Terceira verdade para você ir para casa. Uma igreja morta não pode deter quem decidiu permanecer vivo. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que dentro de uma igreja morta a palavra vai dizer que havia alguns poucos, os remanescentes, aqueles que não se deixam contaminar pela maioria, aqueles que não deixam o ambiente apagar a chama. Ei, por favor, não morra porque alguns decidiram morrer. Não siga a multidão, siga Jesus. Enquanto todos dormem, permanece acordado, permanece de pé, permanece vigiando, por favor. Talvez você seja um dos poucos da tua casa que ora. Deus me pede para te dizer, permaneça vivo. Talvez você seja um dos poucos no teu trabalho que continua guardando os princípios. Permaneça vivo. Talvez você seja um dos poucos na tua família que continuam buscando a Deus, orando a Deus, se entregando a Deus. Deus me pede para te dizer, permaneça vivo. Talvez você seja um dos poucos que ainda mantém as vestes sem estar contaminadas, as vestes limpas. Deus me pede para te dizer, permaneça vivo. Permaneça vivo. Permaneça vivo. Essa igreja morreu porque não vigiou, gente. Essa igreja não vigiou, a ponto de Jesus dizer, eu vou vir como um ladrão e você não vai saber o dia. Jesus alertou essa igreja. Jesus disse que viria. Olhe para mim, para você ir para casa. O diabo é um psicólogo milenar. O diabo me estuda há 42 anos. Ele sabe qual é o meu calcanhar de Aquiles. O diabo sabe qual é a tua fraqueza. O diabo sabe qual é o lugar que, se ele insistir e se você dormir, adormecer, não vigiar, ele vai entrar e ele vai te arrebentar. 42 anos que o diabo tenta me destruir, me arrebentar, porque ele sabe que no dia que ele conseguir, ele desconstrói todo um legado, toda uma história, todo um projeto. Vigia! Vigia pela tua casa. Vigia pela tua família. Vigia pelo teu casamento, vigia pelos teus filhos, vigia pelo ministério que Deus te deu, vigia! Porque nós não sabemos o dia nem a hora, vigia! Jesus disse para essa igreja, lembra do que eu já entreguei para vocês, lembra do que você já ouviu de mim. Era uma igreja que já tinha ouvido a voz de Deus, lembra o que você já ouviu de mim. Guarda, traz a memória e arrependa-se. Irmão, para terminar, sabe como nós sabemos que uma pessoa morreu? De 3 formas. A primeira forma de saber que uma pessoa morreu é medindo o seu pulso. Se não tem pulso, é porque a vida foi embora. Quantos de nós estamos sem pulsação? Deixamos de pulsar pelas coisas de Deus, cara. Deixamos de pulsar pelo reino. Estamos apáticos, distantes, negligentes, ausentes, desanimados. Uma outra forma de descobrir que uma pessoa morreu, sabe como é que é? Medindo a sua temperatura. Se está fria, é porque não há mais vida. Quantas pessoas, porque essa carta não está falando, essa carta não foi endereçada para quem está lá, essa carta foi endereçada para quem está aqui. Quantas pessoas estão frias dentro da igreja, gente? Sem temperatura. Não tem mais alegria, não tem mais ânimo. Não tem mais o fogo do Espírito. A chama que vem do alto. Oh, meu Deus! Deus!
Uma terceira forma de descobrir que uma pessoa está morta, sabe como é que é? Abrindo. Os médicos fazem isso, eles abrem os olhos para ver se tem brilho na pupila. Quantas pessoas perderam o brilho nos olhos? E você sabe, você conhece, você tem a leitura. Quantas pessoas perderam o brilho nos olhos, a chama nos olhos, o fogo nos olhos? Apáticas, distantes, ausentes, estão entubadas no caixão, gente, e dizendo: eu estou vivo. E Jesus manda uma carta dessa para Lagoinha Canoas. Eu não quero saber, eu estou falando dessa igreja. Estou falando dessa igreja, eu não quero falar sobre. Estou falando da igreja que Deus me colocou para pastorear. Manda uma carta para essa igreja para dizer: vocês são bonitos demais por fora, mas e a vida espiritual? E a transformação de vida? E a oração, e o jejum, e a entrega e a verdade? Cadê? Irmão, eu já falei isso milhares de vezes aqui, vou voltar a dizer: eu não tenho medo de perder ninguém. Eu tenho medo de perder Jesus. Eu tenho medo de perder Jesus, porque no dia que eu perder Jesus, eu perdi tudo. Se coloque de pé. Quantas vezes estamos sem pulso, sem temperatura, estamos sem brilho, mas mesmo sem pulso, sem temperatura, sem brilho, se você se arrepender nessa noite, Ele pode te ressuscitar. Ele pode voltar, tornar a vida em você. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender. E eu estou falando sobre pessoas dentro da igreja. Eu estou falando sobre pessoas dentro da igreja que pararam de pulsar, perderam a temperatura, perderam o brilho nos olhos. A Bíblia conta sobre a história do filho pródigo. Um homem que estava no chiqueiro. Um homem que estava no chiqueiro. E ao estar no chiqueiro, um belo dia ele diz: sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E a palavra vai dizer que, veja bem, isso aqui é super importante, caindo em si. Porque antes ele tinha caído para fora, agora ele estava caindo em si. Agora ele estava saindo do chiqueiro para a casa do pai, caindo em si. A palavra vai dizer que ele se dirige até a casa do seu pai e diz assim: pai, pequei. Esse é o verdadeiro. Pai, pequei. Aí sabe o que é que o pai diz? Prepara a festa, porque o filho que estava morto agora reviveu. Voltou à vida. Voltou à vida. Jesus encerra essa carta com algumas promessas. Se Jesus voltasse hoje, igreja, eu queria ser muito honesto com você agora. Se Jesus voltasse hoje, será que você subiria com Ele? Se Jesus voltasse agora, nessa noite aqui, será que nós subiríamos com Ele? Será que você subiria com o noivo? Se Jesus voltasse agora! Jesus encerra essa carta com promessas. E Ele vai falar sobre vestes brancas. Pastor, por que vestes brancas? Porque essa cidade, que era muito pomposa, ela tinha por costume, ela tinha por forma de se viver, pintar os seus tecidos, para mostrar toda a sua influência, toda a sua imponência. Aí Jesus manda uma carta para essa igreja e diz assim: vestes brancas. Vestes brancas. Simples, mas verdadeiras. As minhas vestes. Vestes que carregam verdade. Verdade. Aí ele vai dizer: e se você permanecer fiel, eu não vou apagar, eu não vou riscar o teu nome do livro da vida. Olhe para mim. Olhe para mim. Mais importante do que ter o teu nome no hall de membros da igreja. Mais importante do que ter o teu nome no grupo do WhatsApp. Mais importante do que ter o teu nome numa escala, é ter o teu nome escrito no livro da vida. E ele termina dizendo: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Sabe, gente,
Lá no livro de João, no capítulo de número 11, me vem agora no coração o momento em que Jesus ele se aproxima do túmulo em que Lázaro estava enterrado. E ele, naquele lugar, debaixo daquele cenário, Marta, Maria diz, morreu. Aí Jesus diz, não, ele vai tornar a viver. Aí Marta e Maria diz, eu sei, no último dia. Daí Jesus, não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Senhor, nós não queremos ser a igreja das aparências. Nós não queremos, Senhor, ser a igreja admirada, idolatrada, adorada. Não, Senhor. Nós queremos ser de verdade. Nós queremos ser de verdade, Senhor. Nós não queremos construir reputação, nós queremos caminhar em caráter. Nós não queremos ser conhecidos no lugar em que nós estamos por causa daquilo que nós temos. Nós queremos ser conhecidos no lugar em que nós estamos por quem nós somos. Somos, Senhor. Nos ajude. Essa já é a 5ª carta, Jesus, que eu prego para essa igreja. E cada carta o Senhor vai mexendo, o Senhor vai falando, o Senhor vai prescrutando, o Senhor vai cavucando. Ah, Deus, não está sendo fácil. Mas eu sei que está nos curando. Eu sei que nós vamos sair melhores do início. Eu sei que o Senhor vai transformar aquilo que precisa ter transformado, ressignificar o que precisa ser ressignificado, moldar, construir, restaurar. Deus, nós queremos caminhar debaixo da verdade. Nós queremos caminhar debaixo da verdade, que é a essência do Senhor, que é quem o Senhor é. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há um outro caminho além de Ti, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes o que está no Instagram não é quem nós somos nos bastidores. Nos perdoa, Jesus. Nós amamos o que o Senhor está fazendo aqui. Mas muito mais do que amar ao que o Senhor faz, nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Eu oro para que os meus irmãos entendam essa palavra. Para que os meus irmãos entendam essa palavra. Para que os meus irmãos não caminhem debaixo de aparências, de mentiras, de enganos. Mas que eles sejam levados a um lugar de quebrantamento, de contrição. Que sejam compungidos, levados a esse lugar de rendição ao Senhor. Nós não queremos ser conhecidos como uma igreja famosa. Nós queremos ser conhecidos como uma igreja fiel. Nos ajuda, Senhor. Porque o Senhor vai voltar. E o Senhor vai voltar como ladrão. E no dia que o Senhor voltar eu não vou saber. Eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado, Senhor. Vestes brancas. Vestes brancas. Vestes brancas. Vestes brancas sem contaminação nenhuma. Vestes brancas, Senhor.